Primeira de Crônicas, capítulo 16. Trouxeram a arca de Deus e a colocaram dentro da tenda especial que Davi tinha preparado para ela. Em seguida, apresentaram a Deus holocaustos e ofertas de paz. Quando Davi terminou de oferecer os holocaustos e ofertas de paz, abençoou o povo em nome do Senhor. Depois, para cada homem e mulher em todo Israel, deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Davi nomeou os seguintes levitas para servirem diante da arca do Senhor, invocarem as bênçãos dele e darem graças e louvarem o Senhor, o Deus de Israel. Asaf, o chefe do grupo, tocava os símbolos. Depois dele vinha Zacarias, seguido de Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-Edom e Jeiel, que tocavam harpas e liras. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel tocavam trombetas continuamente diante da arca da aliança de Deus. O cântico de louvor de Davi. Naquele dia, Davi encarregou Asaf e os seus parentes levitas de louvarem com ação de graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor e proclamem o seu nome. Anunciem entre os povos o que ele tem feito. Cantem a ele, sim, cantem louvores a ele. Falem a todos das suas maravilhas. Exultem em seu santo nome. Alegrem-se todos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e sua força. Busquem a sua presença todo o tempo. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. Vocês, que são filhos do seu servo Israel, descendentes de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Vemos a sua justiça em toda a terra. Lembrem-se da sua aliança para sempre, do compromisso que ele firmou com 1000 gerações. É a aliança que fez com Abraão, o juramento que fez a Isaque. Ele a confirmou a Jacó, por decreto, ao povo de Israel como aliança sem fim. Darei a vocês a terra de Canaã, como a porção da sua herança. E assim declarou quando vocês ainda eram poucos, um punhado de estrangeiros em Canaã. Vagaram de uma nação a outra, de um reino a outro, e, no entanto, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, e em seu favor repreendeu reis. Não toquem em meu povo escolhido, não façam mal aos meus profetas. Toda a terra cante ao Senhor, proclamem todos os dias a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, cantem a todos as suas maravilhas. Grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é o mais temível de todos os deuses. Os deuses de outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade o cercam. Força e alegria enchem a sua habitação. Ó nações do mundo, reconheçam o Senhor. Reconheçam que o Senhor é glorioso e forte. Deem ao Senhor a glória que o seu nome merece. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor em todo o seu santo esplendor. Toda a terra trema diante dele. O mundo permanece firme e não pode ser abalado. Alegrem-se os céus e exulte a terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Deem louvor o mar e tudo o que nele há,
os campos e as suas colheitas gritem de alegria. As árvores do bosque exultem diante do Senhor, pois Ele vem para julgar a terra. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Clamem, salva-nos, ó Deus da nossa salvação. Reúne-nos e livra-nos das nações, para darmos graças ao teu santo nome, para nos alegrarmos no teu louvor. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade a eternidade. E todo o povo disse em alta voz: Amém, e louvou ao Senhor. Culto em Jerusalém e em Gibeon. Davi providenciou que Asaf e os seus parentes levitas servissem continuamente diante da arca da aliança do Senhor e cumprissem os seus deveres de cada dia. Faziam parte desse grupo Obed-Edom, filho de Jedutum, Oza e 68 levitas que eram guardas das portas. Enquanto isso, Davi deixou o sacerdote Zadok e os seus parentes no tabernáculo do Senhor, no lugar de adoração em Gibeon, onde continuaram a servir diante do Senhor. Todas as manhãs e todas as tardes ofereciam holocaustos ao Senhor no altar separado para essa finalidade, em obediência a tudo o que estava escrito na lei do Senhor, conforme ele tinha ordenado a Israel. Davi também designou Emã, Jedutum e outros escolhidos por nome para darem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Acompanhavam os cânticos de louvor a Deus com trombetas, símbolos e outros instrumentos. Os filhos de Jedutum foram nomeados guardas das portas. E então todos voltaram para casa, e Davi também voltou para abençoar a sua família. Capítulo 17. A aliança do Senhor com Davi. Quando Davi já havia se estabelecido em seu palácio, mandou chamar o profeta Natã. Disse: Veja, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor está lá fora, numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: Faça o que tem em mente, pois Deus está com o rei. Naquela mesma noite, porém, Deus disse a Natã: Vá e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: Não será você que construirá uma casa para eu habitar. Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro numa tenda, num tabernáculo. E, no entanto, onde quer que tenha ido com os israelitas, nunca me queixei aos líderes de Israel, aos pastores do meu povo. Nunca lhes perguntei por que é que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro. Agora vá e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava das ovelhas, e o escolhi para ser o líder do meu povo, Israel. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos diante dos seus olhos. Agora tornarei o seu nome tão conhecido quanto o dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para o meu povo Israel e os plantarei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão como fizeram no passado, desde o tempo em que nomeei juízes para governar o meu povo Israel.
também derrotarei todos os seus inimigos. Além disso, eu declaro que o Senhor fará uma casa para você, uma dinastia real, pois quando você morrer e se reunir aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos, da sua própria descendência, e estabelecerei o seu reino. Ele é que construirá uma casa para mim, e estabelecerei o seu trono para sempre. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Jamais retirarei dele o meu favor, como o retirei daquele que governou antes de você. Eu o confirmarei para sempre como rei sobre a minha casa e sobre o meu reino, e o seu trono será estabelecido para sempre. Natã voltou até Davi e contou ao rei tudo o que o Senhor lhe tinha revelado. A oração de gratidão de Davi. Então o rei Davi entrou no santuário, pôs-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha família, para que me trouxesses até aqui? E agora, ó Deus, como se isso não bastasse, dizes que darás ao teu servo uma dinastia duradoura. Como alguém pode ser tão privilegiado, Senhor? Que mais posso dizer sobre o modo como me honraste? Tu sabes como o teu servo é de facto. Por causa do teu servo, Senhor, e de acordo com a tua vontade, fizeste todas estas grandes coisas e as tornaste conhecidas. Ó Senhor, não há ninguém igual a ti. Jamais ouvimos falar de outro Deus como tu. Que outra nação na terra é como o teu povo Israel? Que outra nação, ó Deus, resgataste da escravidão para ser o teu povo? Engrandeceste o teu nome ao livrar o teu povo do Egito. Realizaste milagres impressionantes e removeste as nações do caminho do teu povo. Escolheste Israel para ser o teu próprio povo para sempre, e tu, Senhor, te tornaste o seu Deus. E agora, ó Senhor, eu sou teu servo. Faz o que prometeste a meu respeito e da minha família. Confirma-o como uma promessa que durará para sempre. Que o teu nome seja estabelecido e honrado para sempre, a fim de que todos digam: o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel. E que a dinastia do teu servo Davi permaneça diante de ti para sempre. Ó Deus meu, tive a coragem de fazer-te esta oração, porque revelaste ao teu servo que farás uma casa para mim, uma dinastia real, pois tu és Deus, ó Senhor, e prometeste estas coisas boas ao teu servo. E agora, que seja do teu agrado abençoar a casa do teu servo, para que ela permaneça para sempre diante de ti. Pois quando concedes uma bênção, ó Senhor, é uma bênção para sempre. Capítulo 18. Vitórias militares de Davi. Depois disso, Davi derrotou e sujeitou os filisteus, conquistando Gate e os seus povoados. Também conquistou a terra de Moabe, e os moabitas que foram poupados se tornaram súbditos de Davi e lhe pagaram tributo. Davi também destruiu o exército de Hadadezer, rei de Zobá, derrotando-o em Amate, quando Hadadezer tentou fortalecer o seu controlo ao longo do rio Eufrates. Davi tomou 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados da infantaria. Levou cavalos suficientes para 100 carros de guerra,
e aleijou o restante. Quando os sírios de Damasco chegaram para ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Então colocou destacamentos do seu exército em Damasco, a capital dos sírios. Assim, Davi sujeitou os sírios e eles lhe pagaram tributo. O Senhor concedia vitórias a Davi, por onde quer que ele fosse. Davi levou para Jerusalém os escudos de ouro dos oficiais de Hadadezer, bem como grande quantidade de bronze de Tebá e de Cum, cidades que pertenciam a Hadadezer. Mais tarde, Salomão derreteu o bronze e o usou para fazer o grande tanque de bronze, chamado Mar, as colunas e os diversos utensílios de bronze do templo. Quando Toi, rei de Amate, soube que Davi tinha destruído todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, enviou o seu filho Jurão para parabenizar Davi pela sua campanha bem-sucedida. Hadadezer e Toi eram inimigos e sempre estavam em guerra. Jorão presenteou Davi com objetos de prata, ouro e bronze. O rei Davi dedicou todos esses presentes ao Senhor, junto com a prata e o ouro que ele havia tomado das outras nações de Edom, Moabe, Amon, da Filístia e de Amaleque. Abisai, filho de Zeruia, destruiu 18.000 edomitas no Vale de Sal. Colocou destacamentos do exército em Edom, e assim todos os edomitas se tornaram súbditos de Davi. O Senhor concedia vitórias a Davi, por onde quer que ele fosse. Davi reinou sobre todo o Israel e fazia o que era justo e correto para o povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do seu exército. Josafá, filho de Ailude, era o historiador do reino. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o secretário da corte. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda pessoal do rei. E os filhos de Davi eram seus assistentes diretos.